Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é o contador de história, seu Darceli Emanuel Pombo. Seu Darceli, vamos falar um pouquinho do trem, da memória do trem? O senhor andou muito de trem, né? Andei muito de trem. Naquela época, o trem de Niterói a Friburgo gastava 5 horas. O senhor chegou a fazer essa viagem? Fiz muitas vezes. Como é que era? Confortável, desconfortável? Não, a gente vinha, por exemplo, de trem, aí vinha parando naquelas estações, Porto das Caixas e tal, aquele lugarzinho, Cachoeira de Macacu, a gente parava para fazer um lanche, até era considerado até vamos dizer, um mictório de Friburgo, porque parava ali para o pessoal fazer suas necessidades. Aí, o trem é o seguinte, quando ele foi inaugurado, eu usava tipo umas crimaleiras para poder subir a serra. Em Boca do Mato, eles trocavam de máquina para subir a serra, o trem de carga. E o trem foi inaugurado com a seguinte finalidade. Dom Pedro inaugurou o trem porque naquela época existia muita dificuldade do produto hortifruti granjeiro de Cantagalo para chegar até o Rio. Aí inaugurou o trem, aí trazia o produto hortifruti granjeiro de Cantagalo, daquela área de Cantagalo, até Cachoeira de Macacu. De Cachoeira de Macacu, o rio Macacu era navegável, ia de balsa até Itaburaí. De Itaburaí era distribuído para o rio. O Porto das Caixas. Porto das Caixas. Porto das Caixas. Desenvolveu, essa região se desenvolveu, é uma Até região... a passagem do trem era um cartãozinho assim com uma faixa de verde e amarela no meio. É uma região que se desenvolveu desde o século XVI por conta dessa navegação entre os rios. Justo. E atingindo a Baía da Guanabara. Que o primeiro trem foi inaugurado em Petrópolis, de Petrópolis a São José do Rio Preto. Depois, em 1873, que veio cá. Foi em 1854, foi em Petrópolis. O senhor Darceli, o senhor deve ter pego assim, deve ter visto muito tropa de bula circulando por Friburgo, né? Aquelas cangas que usava para pendurar Elas picuá. Os picuá, que era um saco fechado dos dois lados e aberto, que assim a pessoa botava, equilibrava. Picuá? Usava para fazer as compras. Aí botava no cavalo, assim, no pescoço. Onde os tropeiros ficavam aqui no centro de Friburgo? Onde eles amarravam os burros? Na praça, ali na praça de Hermeval Barbosa Moreira, tinha uns troncos ali que naquela época O senhor pegou essa usava época, marcar. Né? Eu não cheguei a pegar porque depois já estava bem mais moderno, né? Mas essas tropas, elas vinham principalmente, Janaína, do Amparo. Assim como hoje o 3º Distrito é o grande celeiro, não só de Friburgo, mas do estado do Rio, no início as tropas vinham muito do Amparo e de São Pedro da Serra e Lumiar. É justo. A mesma coisa é a primeira banda de música mais antiga de Friburgo, não oficializada, foi formado com 9 elementos da família Gripe do Amparo. A mais antiga de Friburgo, oficializada, é a Euterpe friburguense. Mas antes inclusive, a Euterpe é oficializada, inclusive tem lá em Lumiar, tem o negócio da Euterpe e tudo. Mas não oficializada, a antiga mesmo é formada pela família Gripe do Amparo. Inclusive, eu conheci o Lulu Gripe, o senhor conheceu também. Eu tive com um sargento da Marinha, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, em 61, Guilherme Gripe, irmão do Lulu Gripe. Que eu cheguei quando era solteiro. Guilherme Gripe marcou a época no Amparo. Eu namorei a Luzia Gripe, da família Gripe do Amparo. O senhor Darceli, quando o senhor trabalhou lá no Sanatório Naval, o senhor lembra que teve aquele episódio, quer dizer, o senhor não pegou essa época, mas ainda tem lá os barracões que hospedaram os alemães justo. Na Guerra de 14, o presidente da República chamava-se Vancelau Braz. Aí foi aprisionado 2 navios alemães no Rio, na guerra de 14, Primeira Guerra Mundial,
Os prisioneiros, os marinheiros, ficaram acampados em barracas no pasto do Sanatório Naval. E os oficiais naqueles barracões. Barracões de madeira, né? De madeira. O primeiro diretor do Sanatório Naval chamava-se Bulcão, em 1910. O pessoal conta essa história lá dos prisioneiros, tem essa memória ainda? Em 1915, eu tenho uma foto do diretor do sanatório e o vice-diretor fazendo inspeção de charretes. O senhor Daceli, olha só, o Sanatório Naval, o senhor ficou até que ano servindo lá? Eu servi 15 anos aqui no Sanatório Naval tomando conta da mata, Mas com qual 130 período? alqueires de terra. Qual período? Qual o ano, assim? Só para Eu servi de 65 até 90, até 87. 86, porque eu saía e voltava. O Sanatório Naval também, ele era meio que fazia um policiamento, ajudava Fazia na naquela ordem, época. Né? O senhor conheceu o doutor Levi? Levi Monteiro de Lima, conheci. Eu, por exemplo, eu participei de muita escolta, que a escolta naquela época do carnaval era mista. Era marinha, tiro de guerra e polícia. Inclusive, a gente saía com a escolta, entrava nos bailes, no refeitório da Renda, na Sociedade Esportiva Friburguense e outro lugar mais. Inclusive, vou ser sincero, teve uma vez que nós demos umas borrachadas no Pedro Sujo, que era na sociedade. Que nós Pedro Sujo chamava-se Pedro Antunes. Nós viemos com uma escolta. Por Aí que corria os borracharam bailes ele? todinho, que assim, de carnaval. Aí nós estávamos no refeitório da Renda, no baile do refeitório da Renda. Aí o que aconteceu? Recebemos uma comunicação que tinha uma confusão, que esse Pedro Sujo já tinha batido em 4 polícias lá. Quem era esse Pedro Aí Sujo? era um diretor social lá da Sociedade Esportiva Friburguense. Valentão. Valentão. Ele era uma figura folclórica da cidade, nós fomos foi jogador de futebol também. Nós fomos com a escolta. O comandante da escolta era o Walter Silveira, filho daquele Silveira que foi motorista de táxi. Aí o que aconteceu? Nós programamos, falamos assim, o cara é muito forte. Vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar lá, aí falei para o Jean Divaldo, que era um componente da escolta. Você entra na cintura dele, o outro dá uma rasteira, joga no chão e toma borrachada. Aí o que aconteceu? Que chegou lá, ele já tinha batido em 4 policiais. Nossa, o cara é violento Aí mesmo. ele teve a audácia de dizer para a gente que o mesmo que eu fiz com os policiais, vou fazer com vocês. Mas a gente já estava... Mas ele era fortão mesmo, né? O Jean Divaldo entrou na cintura dele, o neném, que é o gigante aqui no naval, deu-lhe uma rasteira e tome borrachada. Mas deu muita borrachada mesmo. Ele aprendeu a lição, deixou de ser valentão. Aí ele ficou mansinho. Essas histórias de Friburgo, né? Famoso Pedro Sujo. Você julga até você conhece o Pedro Sujo. Sim, pô, joguei com ele. Ah, é? Mas ele era o quê? Valentão? Não, assim? ele tinha coisa. Eu aprendi muita coisa. Eu algemava até com cacetete. Até que a cordinha do cacetete, atravessava que assim, rodava e deixava na calça por trás. O senhor pegou um pouquinho dessa época da ditadura militar? Você chegou a fazer Inclusive, prisão eu participei da preso escolta, político? que eu prendi da escolta que prendemos no aeroporto Hercílio Luiz, em Florianópolis, o Machado Lopes, que era comandante do 3º Exército. Eu participei dessa escolta. Mas aqui em Friburgo, o senhor chegou a prender alguém? Porque a família Ojaique era uma família... Não, aqui em Friburgo, a Marinha... Humberto Ojaique foi preso, a Marinha né? só participava mesmo, só no último caso mesmo, que tudo era com a polícia e tudo. A Marinha só quando era solicitada pelas autoridades. Porque a Marinha mesmo, ela justamente cuidava só do pessoal da Marinha. Ah, tá certo. Porque a mesma coisa é o tiro de guerra. O tiro de guerra surgiu no Rio Grande do Sul. O
senhor chegou a conhecer o Carlos Cortes? Carlos Cortes eu ouvi falar muito, mas não... Não conheceu não, né? Não pegou não, Então né? era antes. É, bem antes, né? Carlos. Aqui, por exemplo, o senhor sabe onde ficava o Morro da Canjica, em Friburgo? Não. Morro do Canjica é... Pericê, Pericê. antigamente. Morro do Canjica. Arraial dos Pelados, São Geraldo. E tinha um cara Morro famoso do lá. Oscar Brito era aqui. Quem construiu isso aqui foi o doutor César Guine, foi o único prefeito que não dependia de ninguém. Ele mesmo tinha as terras dele, vendeu aqueles, fez as casas, vendia, a pessoa ia pagando parcelado. São Geraldo era chamava Arraial dos Arraial Pelados. dos Pelados. Não é porque ninguém andava pelado, não. Que naquela época, a pessoa sem dinheiro chamava de pelado. No PLC tinha o Pipio Chavão. Pipio Chavão, Pipio Careca. É, Ali Pipio no era Filadélfia. famoso. Hein? Onde é o Filadélfia. Aonde é o Que eu Filadélfia? morei na Vila Centenária e tinha Ana Matos pra cá. Não, Matos pra cá, É. E tinha o Zé Carvalho, pai do Jânio Carvalho, que morava mais pra lá. Lá pra lá, que era do sanatório também. Tem o Rost Klamer, Rost a Carlota Klamer. Um fato até gozado que eu vou citar para você. Eu trabalhava na Ipu, o Rost era encarregado do paiolzinho da Ipu. Mas a Carlota não gostava da nora. O que aconteceu? Todo dia, na hora do almoço, ela botava uma dosezinha de arsênico no prato, no prato da nora. Aí o que acontece? A nora, muito viva, trocava o prato no filho, e aí quem comia era o Rost. Nossa. Aí estava envenenando o próprio filho. Aí, isso aí foi uma história. Real Marcou mesmo? Friburgo, porque o Rost, que ele está falando, Era o Rost goleiro. foi um goleiro do Esperança, famoso. Ele era da família Kramer, certo? Rost Ele Kramer. era irmão da Zig Kramer, que foi casada com Vitor Spinelli. E o Rost, houve esse momento, essa insinuação de que teria provocado o envenenamento dele, né? Aí ele ficou afastado um O tempo. Ítalo Spinelli foi o maior amigo meu. Ítalo? Porque Ítalo nós jogamos Spinelli. sinuca e bilhar no Doutor Madeira, ali na Talão Ítalo Esporte. Sérgio Spinelli foi casado com Leda, filha do seu Henrique do Hotel Engler. Seu Do Hotel Darceli, Engel, tem foto do Hotel Engel. Aí, seu ainda? Darceli, nós chegamos no final do programa. Tá, Nós teríamos muita história E para eu contar agradeço aqui. vocês terem me convidado e agradeço a todos aqueles que colaboraram comigo. Agora, eu espero que eu tenha mais apoio aqui em Friburgo. Principalmente, eu não tenho apoio de ninguém. A minha propaganda, eu mesmo que faço através dos meus cartãozinhos. Isso. Mas a gente é assim Porque a mesmo. história não é minha, é nossa. Mas é assim mesmo. Tudo Feliz muito daquele que tem uma história para contar e um pai e uma mãe para tomar benção. E a maioria não dá valor. Isso mesmo. Senhor Darceli, mas olha só, mais adiante o senhor volta aqui de novo para a gente Se continuar Deus essas Nosso Senhor histórias. quiser. Não, vai permitir sim, que a gente tem. O senhor trouxe muito material aqui, mas o joia. senhor tem muita história para contar. E aqui as pessoas voltam mesmo. Eu agradeço muito a presença do senhor, tá? Eu fico... E mais adiante, o senhor volta aqui para a gente continuar a Deus nossa Nosso Senhor conversa. quiser. Tá certo? E agradeço a todos os assinantes da RCA, pessoas que prestigiam as TVs locais e até a próxima Velha Nova Friburgo.